Titular que pode sair, ir embora. E Renato Portaluppi que faz um alerta sobre retorno de Soteldo. O time da Libertadores não seria ou pode não ser o que a gente imaginava. O Grêmio da Libertadores pode ser muito diferente do que estava sendo planejado no início desta temporada. O titular que pode sair, o retorno de Soteldo, o que Renato planeja para o camisa 7 e também o garoto, a estrela que será mantida e por isso Soteldo deve mudar de lugar na equipe principal. A gente fala sobre isso depois da vinheta, deixa teu like, te inscreve no canal. Vamos falar sobre Grêmio, Libertadores, Soteldo, titular saindo, tudo isso depois da vinheta. Titular de saída, eu falo de Pedro Jeromel. Muitos anos, muitos títulos, problemas e a saída. Jeromel não vive um bom retorno depois da sua última parada no DM. Jeromel, por exemplo, ficou de fora da partida mais importante na teoria da atual temporada, que foi o Clássico Grenal, onde Renato teve que optar por Rodrigo Eli. E ele não foi bem. A tendência é que Jeromel jogue sua primeira partida fora dos domínios, fora de Porto Alegre, fora da arena, no final de semana, sábado, contra o Caxias pelas semis do Campeonato Gaúcho. E a partir de agora, o titular Pedro Jeromel, o ídolo Jeromel, está a cada jogo tendo que provar que pode renovar o seu contrato. Por quê? Porque o Grêmio não tem mais essa certeza que Pedro Jeromel pode ser um zagueiro importante para o decorrer da temporada. Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Pedro Jeromel vai jogar contra o Caxias, ida e volta. Se o Grêmio passar, Pedro Jeromel irá jogar as finais contra o Internacional, sim. Pedro Jeromel irá jogar. Por quê? Porque a partir de agora, todo jogo será um jogo para Pedro Jeromel mostrar que pode renovar. O contrato de Pedro Jeromel é até o meio do ano. Até lá ele terá a Copa do Brasil, início de Libertadores, início de Campeonato Brasileiro. Até lá ele terá que provar que pode renovar até o final do ano. A tendência hoje é de não renovação. A tendência hoje é que o ciclo de Pedro Jeromel encerre no meio do ano. Aos 38 anos, Pedro Jeromel tecnicamente é indiscutível. Ele é o melhor zagueiro do Grêmio, assim, tecnicamente falando. Mas dentro de campo, jogando, a gente não consegue dizer a mesma coisa. Apesar que, para mim, Pedro Jeromel foi muito bem contra o Brasil de Pelotas. Tendo em vista e colocando essa vírgula, que o Brasil de Pelotas não colocou dificuldade alguma ao Grêmio também. O Kaique não sujou o uniforme. Isso é preciso ser dito. Então, neste momento, Pedro Jeromel de fato pode estar nos seus últimos jogos com a camisa do Grêmio, caminhando para o final de carreira, um final de carreira jogando, um final de carreira contribuindo, um final de carreira podendo ser 7 vezes campeão gaúcho titular do Grêmio, porque se ele jogar contra o Caxias e se ele jogar a final, se o Grêmio lá estiver e o Grêmio conseguir ganhar do Internacional, que hoje é favorito e muito favorito, se lá estiver também,
será um encerramento de carreira legal para o Pedro Jeromel. E por que eu digo será um encerramento? Porque as informações são que o Grêmio não deve renovar com o Pedro Jeromel no meio do ano. É por isso que o Grêmio quer o Pedro Henrique, mesmo que o Brum esteja negando. É por isso que o Grêmio ainda tem no zagueiro Doria uma grande opção e deve fazer uma proposta bastante elevada pelo zagueiro no meio do ano. Porque Pedro Jeromel não deve terminar o ano como jogador do Grêmio e como jogador profissional. A tendência é que Pedro Jeromel pare no meio do ano. Esta é uma tendência. Se vai acontecer, daí já é uma outra situação. Soteldo e Libertadores. Vamos lá. O Grêmio, ou no caso o Renato Portaluppi, né, trabalha para um retorno de Soteldo e talvez Soteldo retorne não na mesma posição dele, por conta de Gustavinho, ou Gustavo Nunes, como ele gosta de ser chamado, é homenagem à mãe. Soteldo, quando retornar agora, talvez retorne em uma outra posição. Talvez Soteldo retorne como meia, e ele já trabalhou assim com o Renato, já jogou assim na seleção, já jogou assim no Santos e poderá jogar assim no Grêmio também. O Renato faz um trabalho para mudança de esquema para Libertadores, porque o Renato entende que não pode tirar a ascensão de Gustavo Nunes agora. Renato entende que não pode tirar o Gustavo Nunes do time agora. E aí a tendência é que o Grêmio mude sua maneira de jogar e que Soteldo vire meia. Talvez pelo lado direito, um ponta pelo lado direito e com o Pavon jogando como meia. Sim, o Renato não descarta uma possibilidade de jogar com um quarteto com Soteldo, Gustavo Nunes, Pavon e Diego Costa. E aí o time da Libertadores mudaria e Franco Cristaldo perderia o seu lugar no time. Um time para Libertadores, para o primeiro jogo da Libertadores. Provavelmente Kaique, podendo ser Marquezin, João Pedro, hoje Jeromel, sendo questionado, como eu já coloquei, Kahneman e Mike ou Reinaldo. A gente não sabe ainda se o Reinaldo vai parar por 2 meses ou 8 meses. Vou colocar o Mike, que é quem tá jogando hoje. Então hoje a tendência é que o Grêmio jogue com e sem Cristaldo, com Soteldo e sem Cristaldo, jogando com Marquezin ou Kaique, João Pedro, ainda Jeromel, Kahneman e Mike, Vidia Sante. E aí pra mim uma dúvida, eu não jogaria com PP, eu jogaria com Duqueiroz, principalmente se o Soteldo jogar como meia, aí Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes. Este seria um primeiro time da Libertadores. Óbvio, são testes, e assim como testes são feitos para ajustar. Ele não vai tirar o Gustavo Nunes do time, ele tem que colocar o Soteldo para jogar, e eu acho que vai sobrar pro PP e pro Cristaldo, porque para jogar assim ele precisa de 2 volantes, e aí terá que jogar Vidia Sante e Duqueiroz, muito provavelmente. Aí tu joga com o Gustavinho, aí tu joga com o Soteldo, aí tu joga com o Pavon, aí tu joga com o Diego Costa. Deixa o like, eu volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui!